O dog do Reddit. Minha cunhada e meu irmão tentaram roubar a herança do meu pai. Eu e minha irmã nos unimos enquanto esperávamos o testamento ser revelado. Já ouvi falar que um falecimento na família nunca é apenas um falecimento. Mas sim, é também uma oportunidade para o caos, para disputas de poder e para que segredos há muito tempo enterrados venham à tona. Tenho 45 anos agora, e minha irmã Eva, 41, recentemente enfrentamos um dos momentos mais emocionalmente exaustivos de nossas vidas. Nosso pai faleceu após sofrer um segundo ataque cardíaco em um ano. Não foi inesperado, eu diria. Ele vinha lutando contra problemas cardíacos há anos. Ainda assim, é doloroso perder um pai no meio disso tudo. Tivemos que lidar com a toxicidade de nosso irmão adotivo, John, e sua esposa, Luna. Meus pais o adotaram quando ele tinha 9 ou 10 anos. Ele foi resgatado pelos serviços de proteção à criança. Veio de um lar problemático com pais maldosos. Ele é 2 ou 3 anos mais velho do que eu, mas foi adotado depois de eu e minha irmã nascermos. Um dos nossos tios trabalhava nos serviços de proteção à criança e, uma noite, contou aos meus pais sobre como pais cruéis maltratavam mental e fisicamente seu filho indesejado, e como a equipe o resgatou. Meus pais sentiram pena dele e o adotaram. Embora tenham dado a John o amor e a estabilidade de que ele precisava, ele nunca se conectou verdadeiramente comigo ou com Eva. Não sei por que nunca conseguimos nos aproximar. Sempre senti que ele falava de maneira mais madura do que sua idade, era muito prepotente e tentava ser perfeito demais. Talvez sua vida passada tenha algo a ver com isso. Ele sempre estava na defensiva. Até eu achava que ele era pretensioso. Ele era mandão conosco, mas agia de forma inocente e ingênua na frente dos nossos pais e dos mais velhos. Mesmo percebendo suas tendências manipuladoras, ele usava sua história trágica como uma arma. Constantemente fazia meus pais se sentirem culpados, levando-os a dar-lhe mais atenção e carinho. Enquanto estávamos fora estudando e trabalhando para construir nossas carreiras, John seguiu outro caminho. Seus pais biológicos não o colocaram na escola, nem mesmo em uma escola comunitária ou creche. Após a adoção, meus pais fizeram todo o possível para lhe dar uma educação de qualidade, mas a escola não era o forte dele. Ele tinha dificuldade de foco. Meus pais até o levaram para aconselhamento, onde descobriram que suas habilidades motoras finas estavam subdesenvolvidas devido ao passado traumático. Ele enfrentava desafios para se concentrar. Meus pais não o forçaram a estudar. Ele chegou até o ensino fundamental. No entanto, ele era bom em panificação. Seus pais biológicos eram padeiros, e aparentemente ele herdou esse interesse. Meus pais viram nisso uma oportunidade de construir uma carreira para ele. Inscreveram-no em aulas de panificação e culinária. Depois, o treinaram como profissional para aprender noções de negócios antes de abrir uma loja para ele. Enquanto isso, Eva e eu trabalhamos duro para construir nossas carreiras. Ambos conseguimos bolsas parciais e pegamos empréstimos para a faculdade. Não que nossos pais tenham negado apoio para nossa educação, mas nós sempre fomos muito autossuficientes. O problema era que John nunca parou de depender dos nossos pais. No início dos seus 20 anos, ele se casou com Luna, e os dois são como ervilhas na mesma vagem. Manipuladores e tóxicos, continuaram a depender financeiramente dos nossos pais. Não consigo contar quantas vezes papai os ajudou em momentos de dificuldade. Mesmo avisando nossos pais sobre o comportamento deles, eles nos ignoraram. Estavam convencidos de que estavam apenas ajudando o filho problemático. Eventualmente, paramos de interferir nessa questão. Eva e eu saímos de casa para a faculdade e construímos nossas próprias vidas, embora sempre mantivéssemos contato e um relacionamento amoroso com nossos pais. Sempre que John aparecia, as coisas ficavam um pouco estranhas. Nossos pais tentaram nos aproximar, mas não conseguimos. Muitos dos nossos parentes, incluindo John, nos culpavam por sermos arrogantes. Fomos rotulados como os filhos malvados que odiavam o irmão adotivo. Mas isso não era verdade. Nós simplesmente enxergávamos as ações de John, algo que a maioria das pessoas, incluindo nossos pais, não conseguiam. Enquanto Eva e eu nos estabelecemos em uma cidade diferente, John comprou uma casa do outro lado da rua dos nossos pais. Papai até ajudou John a comprar esse imóvel. John e Luna, de certa forma, sequestraram emocionalmente nossos pais. Às vezes, até me sentia distante dos meus pais, embora continuássemos a visitá-los em ocasiões especiais. Acabamos nos afastando um pouco. Agora, minha irmã Eva e eu já somos casados e temos filhos. Ainda somos próximos, e felizmente, nossos cônjuges se dão bem entre si. As coisas mudaram um pouco quando perdemos nossa mãe há poucos anos. Papai também ficou mal, mas se recuperou depois de um tempo que mamãe faleceu. Papai ficou sozinho, e pedimos para ele vir morar conosco, mas ele recusou, insistindo que queria ficar na casa da família, onde ele e mamãe construíram suas vidas juntos. Aquela casa era muito preciosa para ele. Um ano atrás, ele sofreu um ataque cardíaco, mas conseguiu se recuperar.
Desde então, algo mudou, e ele começou a nos visitar com mais frequência. No mês passado, ele me ligou de repente, dizendo que estava vindo para minha casa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse, claro, você sempre será bem-vindo em minha casa. Ele veio, abraçou meus filhos por um tempo mais longo do que o habitual e disse que estava se sentindo muito inquieto, então resolveu passar para ver as crianças. 2 dias depois, ele sofreu outro derrame e o levamos às pressas para o hospital. Em poucas horas, ele faleceu. Eu avisei a todos, incluindo John e Luna. Eva e eu estávamos devastados. Mas nossa dor logo foi agravada pelo drama que se desenrolou. Eu pedi a John que ficasse no hospital porque levaríamos o corpo de papai para nossa casa da família para o funeral. Mas não, John e Luna já estavam a caminho do hospital e pediram para esperarmos por eles. Ele começou a se impor, alegando que, como filho mais velho, deveria ser o responsável pelas decisões do funeral e outros assuntos. Eles chegaram ao hospital e fizeram um escândalo. Luna não perdeu tempo em nos culpar, a mim e a Eva, por não cuidarmos de papai, já que ele viajava e morava conosco no último ano. Ela nem se importou com o fato de que metade da sala de espera estava olhando enquanto ela gritava, se vocês não tivessem arrastado ele para todo lado, talvez ele ainda estivesse aqui. John, claro, não a interrompeu. Ficou lá parado, de braços cruzados, nos encarando. Eva, que não era de recuar, respondeu, nós fizemos mais por papai do que você jamais poderia. Se você se importasse tanto, talvez tivesse tentado cuidar dele ao invés de tratá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Foi um momento tenso e feio. Papai se foi, e tínhamos um funeral para organizar. Foi realizado na casa da família onde meus pais viveram por décadas. Eva e eu temos muitas memórias lá. Mas, para John e Luna, aquilo era um símbolo de direito. O advogado de papai estava fora do país de férias, e tivemos que esperar por seu retorno para a leitura do testamento. Até então, foi um pesadelo. Assim que chegamos à casa, eles agiram como se fossem os proprietários e nós os convidados. Eles tinham a vantagem de morar na região e conseguiram organizar rapidamente o funeral. Deixamos que assumissem a liderança, pois não era uma competição. John também era filho de papai e tinha os mesmos direitos que nós. Então deixamos isso de lado. Luna de repente se tornou a dona da casa. Corria de um canto ao outro, mostrando-se ocupada e pintando uma imagem de nora perfeita diante de familiares e amigos. Minha esposa e Eva estavam literalmente furiosas com o teatro dela durante o serviço. Ela não parava de falar sobre como papai amava mais do que a mim e a Eva. Ela chegou a dizer que papai amava mais os filhos dela do que os meus ou os de Eva. Todos sabíamos que isso não era verdade. Meu pai nunca diferenciou os netos, com certeza. Após o serviço, assim que os convidados foram embora, Luna nos encurralou, a mim e a Eva, e disse com um tom presunçoso, vocês dois precisam começar a empacotar suas coisas. Esta casa agora pertence a John. Eu fiquei pasmo com a audácia dela e continuei olhando para ela sem palavras. Eva perguntou, o que você quer dizer com isso? Luna respondeu, o que é tão surpreendente? Esta casa agora é nossa. Vocês dois nem moram aqui há anos. John merece a casa. Ele foi quem esteve aqui para seus pais, não vocês. Nós cuidamos deles. Nossos filhos têm mais memórias desta casa do que os seus filhos. Ou vocês. Eva quase explodiu e respondeu, nesta casa, como assim de vocês? Ainda não. E você não decide o que acontece com ela. Vamos ver o que o testamento do papai realmente diz antes de você começar a bancar o senhorio. Agora, suma daqui antes que eu te arraste para fora pelos cabelos. A discussão ficou bem intensa, e Luna prometeu causar mais confusão assim que o testamento fosse divulgado. No dia seguinte, o advogado nos chamou ao escritório para compartilhar uma cópia do testamento. Luna chegou com um olhar arrogante, claramente esperando sair de lá com a casa e tudo mais. O advogado nos entregou o documento e perguntou se queríamos que ele o lesse e explicasse. Luna se apressou em pedir que ele explicasse tudo em detalhes, porque não queria que discutíssemos com ela depois que a verdade viesse à tona. O advogado concordou, mas a leitura deixou Luna furiosa. As economias seriam divididas igualmente entre os 3 filhos. John, Eva e eu. Eu herdei o fundo fiduciário que papai havia estabelecido anos atrás. Eva recebeu a casa da família. John não recebeu nada além de sua parte das economias. O advogado explicou o motivo. Papai sentiu que já tinha feito muito por John durante sua vida, ajudando-o a comprar a casa, montar o negócio e apoiá-lo financeiramente em inúmeras ocasiões. Qualquer um que visitasse a loja dele poderia perceber que ela não estava dando muito lucro, devido à ineficácia deles. Eles achavam que papai era um prêmio e que poderiam depender dele para sempre. Também tinham certeza de que herdariam tudo, pois sentiam que estavam mais próximos de papai. O rosto de Luna ficou vermelho, quase fumegando, e ela disse, e isso é algum tipo de piada? John era o filho mais velho e a pessoa mais próxima de seu pai, e ele não recebeu nada?
Ela olhou para John com desgosto e disse: veja o que seu suposto pai fez com você. Ele deixou você com migalhas. E eu aqui cozinhando para ele, cuidando dele e ajudando no médico, dizendo que um dia ele nos daria a casa e toda a fortuna dele. Ela murmurou algo insultante sobre papai, e Eva partiu para cima dela, exigindo que retirasse o que disse. O advogado teve que intervir. Luma saiu furiosa, arrastando John com ela. Voltamos para casa esperando retomar nossa vida rotineira, mas o drama estava longe de acabar. Não demorou muito para Luna começar a causar problemas. Em poucos dias, recebemos uma carta do advogado dela alegando negligência da nossa parte, que contribuiu para a morte do nosso pai, e pedindo uma revisão do testamento. Ava e eu ficamos furiosos, mas não surpresos. Luna sempre foi vingativa, e essa era apenas a forma dela de se vingar. Entramos em contato com o advogado do nosso pai e trabalharemos com ele para resolver isso. Não estamos fugindo de lutar pelo que é nosso, mas o problema é que moramos a quilômetros de distância. Precisamos viajar para participar das audiências, enquanto lidamos com o trabalho e as responsabilidades familiares. O advogado nos garantiu que Luna não tem direito à casa ou ao fundo fiduciário. Ela entrou com a petição apenas para nos pressionar e nos fazer viajar, para que percamos trabalho e tempo com a família. É um desperdício de tempo. Não consigo descrever como isso é irritante. Neste exato momento, estou escrevendo isso enquanto espero para embarcar. Essa é a terceira viagem em 2 meses e o caso ainda não avançou nem pela metade. Luna e o advogado dela estão apenas prolongando o caso e pedindo mais tempo para provar suas alegações infundadas. Não sei quanto tempo isso vai durar. A frustração chegou ao limite, e é questão de tempo até Eva perder a paciência com Luna. Eu talvez até me junte a ela. Primeira atualização. Aqui vai uma atualização. Levou meses para limpar a bagunça. Depois do funeral, John e Luna se instalaram na casa da nossa família sem nosso conhecimento. Só descobrimos isso quando fomos para a próxima audiência. Eva quase teve uma briga física com Luna, mas de alguma forma consegui impedi-la. Foi difícil lidar com essa mulher tóxica. Mas mantivemos nossa posição e trabalhamos com o advogado do nosso pai para reivindicar o que era nosso por direito. Após meses de julgamento e várias audiências, o tribunal acabou rejeitando todas as alegações de Luna por falta de provas. O juiz descartou qualquer indício de uma conduta ou influência indevida, e também ordenou que John e Luna desocupassem a casa da família. Embora tenhamos vencido a batalha legal, Luna não desistiu de tornar nossas vidas miseráveis, especialmente a de Eva. Eu herdei o fundo fiduciário, então não havia muito que eles pudessem fazer, exceto reclamar. Mas Eva herdou a casa e se tornou o alvo principal de Luna. Eva mora a quilômetros de distância da casa da família, e Luna usou essa distância a seu favor. Mesmo após a ordem de despejo, Luna não recuou. Se algo mudou, foi que ela ficou mais desequilibrada. Parecia determinada a transformar a vida de Eva e a minha em um inferno. Sim, ela desocupou a casa, mas não havia terminado. Algumas semanas depois, um dos vizinhos ligou para a polícia reclamando de um cheiro horrível vindo da casa. Como a casa estava trancada, os policiais não puderam entrar, mas inspecionaram por fora e encontraram toneladas de ovos podres e carne estragada no quintal, gerando um cheiro insuportável. Os policiais ligaram para Eva, pedindo que ela se livrasse do material e mantivesse o quintal limpo. Eva teve que contratar um serviço de limpeza remotamente para resolver o problema. Mas isso não foi tudo. Os ovos estavam espalhados pelas janelas e paredes. O advogado sugeriu que Eva instalasse câmeras na casa, pois nossos pais nunca sentiram a necessidade disso. A casa fica em um bairro seguro, onde as pessoas vivem há décadas. É como uma pequena comunidade. Além disso, John e Luna moravam do outro lado da rua, o que fazia nossos pais se sentirem mais seguros. Agora, essas mesmas pessoas se tornaram uma grande dor de cabeça. Eva instalou as câmeras de segurança em uma semana. O que aconteceu depois? Alguém ligou para a polícia reclamando que atividades ilegais estavam ocorrendo na casa trancada. Eva recebeu a ligação e confirmou que a denúncia era infundada. Mas os policiais argumentaram que o denunciante mencionou especificamente que a casa estava trancada por dentro para evitar suspeitas, mas que havia algo suspeito acontecendo lá. Por isso, precisavam verificar. Eva teve que voar imediatamente e cooperar com os policiais, ou eles arrombariam a casa. Não sei exatamente como funciona a lei em relação à busca em uma casa, se precisam de um mandado ou algo assim, mas ninguém consegue ficar calmo após esse tipo de ligação. Certo? Sugeri a Eva que vendesse a casa, mas ela é uma lutadora. Não é do tipo que cede sob pressão. Ela disse, e eu sei que é fácil desistir, mas esta foi a nossa casa e nosso lar. O lugar onde crescemos tem muitas memórias dos nossos pais. Não vou abrir mão disso e deixar que aquela bruxa vença. Honestamente falando, se eu estivesse no lugar dela, já teria desistido e teria vendido a casa. Talvez seja por isso que meu pai confiou essa propriedade a ela e não a mim. Eva também pediu uma ordem de restrição contra Luna e John.
Ela obteve uma ordem temporária por um mês, e assim que esse prazo terminou, Luna tentou invadir a casa e até danificar uma das câmeras. Ela não iria parar até que desgastasse Eva. Felizmente, dessa vez, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, e Eva conseguiu uma ordem de restrição de 1 ano contra Luna. Eva contratou uma empresa local de administração de propriedades, isso para garantir que a casa fosse bem mantida e para evitar que invasores entrassem. No entanto, isso era caro e não viável a longo prazo. O advogado sugeriu que Luna alugasse a casa. Eva, a princípio, estava relutante em tratar a casa da família como um negócio, mas parecia ser a única solução. E, eventualmente, ela aceitou. O desafio era alugar a casa para alguém que pudesse lidar com Luna, caso ela tentasse causar problemas. Então, acabamos alugando para um ex-militar, o que fez Luna perder a paciência de vez. Ela não fez um escândalo completo sobre como Eva havia roubado a herança deles. Mas ela foi para as redes sociais, postando longos desabafos sobre mim e Eva. Nos rotulou como filhos ingratos que abandonaram nossos pais e só apareceram para pegar o que queriam. Convenientemente, ela omitiu os anos que passamos tentando apoiar nosso pai e o fato de que ela e John haviam drenado suas finanças. Ela se lamuriou sobre como John e ela passaram a vida inteira cuidando dos meus pais, em troca, não receberam nada. Lembrando que tal afirmação é uma forte deturpação da realidade, depois de tudo que meu pai gastou e fez por eles. Fomos novamente pintados como os filhos mimados, que manipularam o nosso pai para que ele nos passasse toda a herança, e deixasse nada para o filho adotivo. Ela nem poupou meus pais falecidos e falou mal deles. Sangue é mais espesso que água, dizia ela, e como meus pais não fizeram nada por eles. John sempre ficou em silêncio, deixando Luna liderar. É um padrão que vemos há anos. Ele depende dela para lutar suas batalhas enquanto ele se esconde no fundo. Já faz mais de um mês desde que a casa foi alugada e, até agora, mais nada foi relatado. Esperamos que Luna agora cuide de sua própria vida, porque o que ouvi de parentes é que as finanças deles estão desmoronando ultimamente. Então é isso. Obrigado por ler. Segunda atualização. A situação de Luna e John só piorou desde a atualização anterior. No mês passado, completou 1 ano da morte do nosso pai. Eva e eu, junto com nossas famílias, fomos ao cemitério prestar nossas homenagens e fizemos uma pequena oração na nossa igreja de família. Foi quando recebemos a última atualização sobre eles. Aparentemente, Luna e John estavam tão consumidos pela luta legal, e em tornar nossas vidas miseráveis, que quase negligenciaram seus próprios negócios. Nunca foram bons, mas nosso pai estava ajudando de vez em quando, isso para manter o negócio à tona. O negócio em ruínas e a falha em garantir uma casa ou dinheiro substancial da herança racharam o casamento deles. John não percebeu que agora era a pessoa a ser manipulada, obviamente, pela sua mulher. O casamento deles se tornou ainda mais tóxico do que já aparentava ser, e obviamente foi John quem sofreu com isso. Ela o culpava por ser tímido e não ser homem o suficiente para se defender. Não sei o que mais ele poderia ter feito. Ele fez de tudo para manipular nossos pais e também para tomar o que era nosso. Os vizinhos, também, o inquilino de Eva, confirmaram que Luna e John brigavam como cão e gato. Luna até o atacava fisicamente. Houve várias vezes em que a polícia teve que ser chamada para acalmar as discussões noturnas. Também circula um boato de que ela estava se envolvendo com um dos entregadores que trabalhava para eles. Aparentemente John os pegou no flagra, o que gerou uma enorme confusão. Não sei se eles estão se divorciando, mas não acho que John tenha coragem de tomar uma atitude. Ele é um impostor, mas não um lutador para tomar certas atitudes. Sinto até uma certa culpa de admitir que não sentimos nenhuma pena do que ele está passando. Você colhe o que planta. Ele passou a vida inteira afastando-nos de nossos pais e se tornando o queridinho deles. Veja o que ele recebeu em troca. Quando Eva soube disso, ela afirmou que estava esperando o dia em que John fosse forçado a vender a casa e se mudar para uma caverna. Você não vai acreditar. Apenas uma semana depois, soubemos que John colocou a casa deles à venda. E eles estão se mudando para um apartamento. E, ainda por cima, alugado. Não conseguem nem pagar para comprar um apartamento. Estão tão endividados. Imagino que todo o dinheiro que conseguirem com a venda da casa vai ser usado para pagar as dívidas. Estou me perguntando quantas vezes nosso pai teria ajudado eles, e isso deveria ser equivalente ao dinheiro que recebi do fundo fiduciário, ou ao valor da casa que Eva recebeu, porque meu pai era um homem de honra. Ele não faria injustiça com seu filho adotivo. Talvez pudéssemos ter ajudado, se Luna não tivesse queimado as pontes entre nós. John fez a sua cama, no momento em que não colocou a coleira em sua esposa cruel. Ele deixou ela nos atormentar, mas foi apenas por um breve período. No final, serão eles e os seus filhos que acabarão sofrendo a vida inteira, isso por conta das atitudes de ambos, mas principalmente dela. Mas é isso. Novamente, muito obrigado por lerem. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem.
Devo dizer que foi bastante irritante ver como a cunhada quis manipular toda a situação da forma descarada como ela fez, tentando reivindicar a casa e outros bens, achando que iria ganhar tudo no grito. Suas ações, em cada um dos momentos, só mostraram como ela também era uma pessoa egoísta e que se sentia no direito de tomar tudo para si. Da mesma forma, o irmão do OP demonstrou várias características ruins. Desde a infância era alguém manipulador e que buscava tomar vantagem das situações. Após o falecimento dos pais, não buscou se aproximar dos irmãos e nem impedir as atitudes de sua esposa. Muito pelo contrário, ele a apoiou. Mas é irônico como o desespero e o egoísmo desses dois ingratos acabaram se voltando contra eles mesmos. O casamento e o negócio deles estão desmoronando e ainda ficaram sem a casa que tinham. Tudo o que eles fizeram para destruir o OP e sua irmã agora se virou contra eles e os deixou em ruínas. Dito isso, acredito que a justiça prevaleceu. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.